Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bom no áudio aí? Alguém me diz aí se estão conseguindo ouvir bem, por favor? Tá, né? Beleza. Bem, como eu avisei, né? Não estava programada essa nossa live de hoje, mas a gente começou a conversar e postar hoje. E um colega, né, que está morando nos Estados Unidos veio conversar comigo. E aí aproveitamos para poder então marcar essa live meio fora de época, né? Não estava programado para hoje. E eu vou convidar ele aqui para a gente falar um pouco sobre a questão do engenheiro nos Estados Unidos, né? Ele está morando lá, está trabalhando, então ele tem um pouquinho para falar para a gente. Eu vou convidar ele aqui enquanto o pessoal está entrando, tá certo? Vamos lá, convidar meu amigo Matheus. Opa, Murilo? E aí, Matheus, tudo bem? Tranquilo, cara. E você, como é que vai? Tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, eu escuto bem. Beleza, então vamos lá. Matheus, fala um pouquinho aí para poder o pessoal te conhecer. Principalmente tu se formou quando, tá morando aí desde quando? Sim, claro. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro civil, me formei no ano de 2018, sou do estado de São Paulo, da região de Campinas, onde eu fiz a faculdade. E me mudei para cá em dezembro de 2018. Entreguei o TCC e direto já vim para cá já. Certo. Mas aí tu foi para aí já para trabalhar ou foi meio aventurando? Como é que foi essa tua ida para aí? Minha jornada rumo aos Estados Unidos começou em 2015, quando eu conhecia, na época, minha namorada. Fui tradutor dela, que ela veio para o Brasil, foi para o Brasil, né? Estava no Brasil, como missionária. Eu era tradutor voluntário da minha igreja. E então começamos o relacionamento, em dezembro nos casamos. E aí eu pude vir para os Estados Unidos. Mas tu foi para aí sem nada certo, foi morar aí, mas ainda sem uma perspectiva de trabalhar na área. Exatamente, exatamente. Estava fazendo algumas entrevistas na área de logística, na área administrativa, tentando algum emprego, mas sempre pensando, poxa, será que eu consigo me registrar aqui como engenheiro profissional? Será que consigo atuar aqui na área? Foi então que eu me deparei com um tremendo de um problema, né? Que eu não conseguia encontrar nenhum material online ou em algum site em português, né, para ajudar, que explicasse como você se torna um engenheiro aqui nos Estados Unidos. Assim, a questão quando tu chegou e começou a procurar emprego aí, já morando aí, como é que foi esse processo para você conseguir reconhecer o nosso diploma de engenheiro civil brasileiro aí nos Estados Unidos? Muito importante falar, né, que esse processo ele começa justamente com a tradução de todos os seus papéis que você tem. Você vai verificar que no site a instituição se chama NCEES. É uma sigla que basicamente significa, é uma instituição que faz a verificação da autenticidade do diploma, da qualidade do curso do engenheiro, tanto estrangeiro como local, em que, bom, enfim, eu comecei com a tradução dos documentos, né, e eu fiz a Credentials Evaluation, que é como se fosse a validação de diploma do Brasil. Você deve fazer uma conta junto da NCS, reconhecendo quem você é, colocando suas informações pessoais lá, o curso feito. E então, você vai começar uma série de documentos que devem ser enviados, tanto da faculdade para a instituição, quanto você deve fazer também alguns uploads de documentos no site dessa instituição, que vai fazer a validação do seu diploma. Tendo feito isso, pode falar.
Não, pode falar, pode continuar. Tendo feito isso, eles vão então verificar tudo o que você fez, e aí eles vão verificar se, no caso, a sua formação é compatível com a formação americana ou não. Quanto tempo demorou esse processo, mais ou menos? Assim, até entre tu começar a dar entrada nos papéis e tudo ser finalizado? Demorou por volta de uns 6 meses. Justamente como eu falei, você deve solicitar à sua faculdade os documentos, então tem faculdade que é mais rápida, tem faculdade que é um pouco mais lenta na entrega dos documentos, como diploma, histórico escolar, as notas do aluno, descrição do curso, isso tudo tem que estar traduzido. Então você vai mandar para a tradução. A tua faculdade era faculdade pública ou privada aqui no Brasil? Privada. Fiz lá em São Paulo, fiz na faculdade Exanc, e no caso não houve nenhuma resistência aqui na parte da contratação, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente disso daí, mas demora mais ou menos uns 6 meses, porque eles devem analisar os seus documentos, e aí você também tem que fazer o pagamento das taxas. Pode sair um pouquinho caro, dependendo de como for feito, né? Se a sua instituição tem uma longa lista de documentos que ela imprime, a tradução juramentada que é feita no Brasil, ela pode sair cara, porque é por página. Né? Entendi. E vem cá, mas assim, quando tu conseguiu reconhecer, foi totalmente compatível o teu currículo ou tu precisou tipo fazer alguma disciplina a mais, estudar mais alguma coisa aí para complementar ou foi totalmente compatível? Graças a Deus foi totalmente compatível. O engenheiro brasileiro ele tem uma formação muito completa. E isso daí a gente pode se gabar com relação às formações daqui, porque realmente tem uma correspondência completa. Tanto a parte de ciências, parte específica de engenharia e a parte específica também de civil, porque é algo que eles verificam, né? Eles vão olhar cada parte da sua graduação e vão atribuir a ela uma nota, verificando, por exemplo, se foi contemplado na parte de cálculo, se foi tudo certinho, de acordo com o que eles pedem, partes específicas de construção, estrutura, enfim. E outra pergunta que eu te faço é o seguinte, eu recentemente até postei lá no meu Instagram uma reportagem sobre a questão das provas como se fosse uma prova de ordem, né? Assim como tem na OAB para poder a pessoa se formar em direito e poder exercer a advocacia, pelo que eu andei pesquisando, para que eu possa exercer aí a profissão de engenharia, eu preciso fazer algumas provas. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, aqui o engenheiro, para tanto o estrangeiro quanto o local, ele tem que fazer uma prova que é chamada de Fundamentos de Engenharia, né? Fundamentals of Engineering, o FE. Essa prova, ela serve para verificar se você conhece um pouco da sua engenharia. Então, você, como civil, eu vou prestar a prova de Fundamentos de Engenharia da parte de civil. Vai cair a parte básica de engenharia, como cálculo, física, materiais, enfim, e também a parte específica de civil, como geotecnia, topografia, estruturas, resistências materiais. Ela é uma prova que todo o engenheiro tem que prestar aqui para você poder, no mínimo, começar a sua empreitada como engenheiro nas instituições, porque a partir dessa prova, passando nela, você solicita para o comitê de engenharia do seu estado a carteirinha de estagiário de engenharia, que é chamado de EIT, significa engenheiro em treinamento. Então, as empresas elas vão recrutar essas pessoas que passaram nessa prova, ou não, como no meu caso, eu ainda não fiz ela, e vão te contratar como uma pessoa que vai aprender de tudo um pouco, vai começar a fazer os processos básicos de uma empresa de engenharia aqui dos Estados Unidos. Então, ele começa dessa forma. Mas no teu caso, como tu ainda não fez, tu já pode exercer, já pode atuar como engenheiro? Eu não atuo como engenheiro profissional, que é um próximo passo. Como tenho a graduação e ela foi reconhecida, ou seja, a NCS, ela disse assim, olha, beleza, você tem todas as matérias, agora você vai fazer a primeira prova. A minha empresa, ela disse assim, eu posso começar a trabalhar, eu ainda preciso eu tenho 2 anos para passar nessa prova. Então, dentro desses 2 anos, eu estou tranquilo, estou estudando para a prova, e eu vou prestar, passando nela, solicito a carteirinha, e aí eu fico como se fosse uma situação mais regular, como um estagiário, um engenheiro júnior, né, efetivo. Entendi. E assim, tu já começou a estudar para a prova, já deve ter visto provas anteriores, e assim, qual é a tua primeira análise
sobre o nível de dificuldade dessa prova? Tu acha que um estudante brasileiro graduado consegue tranquilo? Existe, por exemplo, outra pergunta, existe cursinhos específicos, tipo tem aqui cursinho para OAB, tem também cursinho aí, ou cada um estuda por si, se a bibliografia é disponibilizada, como é que funciona mais ou menos isso? Então, para toda dificuldade existe uma solução, né? Com certeza. Existem vários cursinhos, várias empresas que oferecem livros específicos para a área. E, para te falar a verdade, qualquer engenheiro, seja do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Turquia, da Austrália, consegue passar nessa prova. Ela não é feita, é fundamentos da engenharia, né? Ela não é feita para dificultar o processo de admissão do engenheiro. Ela testa realmente requisitos básicos. Então, eu já dei alguma olhada já em provas anteriores que eles disponibilizam para você comprar, né? Que é extremamente comercial, voltado para essa parte aqui. E você pode comprar e verificar, por exemplo, questões de cálculo, em que eles apresentam talvez uma integral, uma derivada muito básica, mas que tem algumas coisinhas que você trabalhar, você tem que destrinchar um pouco, ou questões de física também. Não é nada mirabolante. Eles calculam que você tem cerca de 3 minutos para resolver cada questão. Eles te dão cerca de 110 questões. E elas são feitas no computador. Ah, no computador, objetivas, né? Exatamente. Você clica, próximo, clica, próximo. Então, é muito rápida. A prova em si, então, ela não tem esse intuito de ser complexa e demorada. E tu sabe dizer se no teu caso tu já mora aí, eu não sei se teve esse problema, mas a questão, por exemplo, tu precisa provar proficiência em inglês, alguma coisa desse tipo, nesse processo? Então, no processo de validação do diploma, quando você entrega todos os seus documentos, não é necessário provar que você tem fluência na língua. Tecnicamente, qualquer pessoa com talvez um visto de turista, eu acredito que possa vir aqui e prestar a prova. Eu não sei se é possível, né? Eu não tive essa situação comigo. Eu já tinha visto aqui de residência e tudo mais. Mas qualquer pessoa pode vir aqui e fazer a prova. Entendi. Não tem nenhum impedimento. A proficiência, no caso, ela vai ser testada em você quando você fizer a prova. Entendi. A prova é totalmente em inglês, não existe nada em português que possa te ajudar nesse sentido. Então, inglês é um pré-requisito, uma lei que não se diz assim. Teve duas perguntas aqui que tem relacionado com esse assunto, então vamos ver aí. O primeiro Claro. foi o Bert Joseph perguntando quanto é a taxa dessa prova. Certo. Então, eu vou começar pela validação de credenciais, né, que é a primeira parte. Ela custa cerca de $300, pelo menos na época que eu fiz, não faz muito tempo. Então, $300, câmbio variável, você vai ter que ver no momento quanto que vai custar, né? E a prova, ela está no momento $175. Então, de início, quando você vai fazer a prova pela primeira vez, vai ser um gasto elevado que você vai ter que ter, né? Tradução de documentos, taxa de verificação de credenciais e mais a taxa da prova. E a nota mínima de aprovação? Que outra pessoa está perguntando é o Roniston. Certo. Então, se tem teoria da conspiração para saber se o homem foi à Lua, tem uma baita de uma teoria da conspiração para isso daí também. Eles não divulgam a nota de quem passou, só de quem bombou. Então, eles fazem da seguinte forma. Essa é uma das teorias, né, que mais circula na internet. Que eles fazem uma média da nota das pessoas que passaram, que tiveram acima de 60% mais ou menos. Então, as pessoas calculam que você tem que ter pelo menos uns 60% a 70% de acertos. Então, assim, é como se fosse uma média móvel, né? Se a prova for fácil, essa linha de corte sobe. Se a prova for difícil, a linha de corte baixa. Exatamente. Eles dizem que eles fazem uma média da semana, do dia que você fez a prova, e aí você vai de acordo com o que foi colocado lá. Mas, com certeza, se você acertou menos de 50% da prova, você não passou. Certo. E assim, Só uma coisa, desculpa. Eu prestei a prova uma vez só, já. Eu não passei na prova, porque foi a minha primeira vez, eu não tinha material nenhum. Eu fui no seco, para ver como é que era. Então, por isso que eu estou dando mais detalhes assim, da prova, né? Eu vou prestar ela ainda, novamente, e aí vamos ver como é que é. E assim, essa é a primeira prova. Parece-me que depois de um tempo tem que prestar outra prova, é isso? Isso, exatamente. Só deixa eu dar fazer um pequeno parênteses.
Quando você não passa na prova, você tem que esperar 3 meses para fazer ela de novo. E você pode fazer ela até 3 vezes dentro do período de 1 ano, tá? Mas agora indo para a questão da segunda prova. A sua segunda prova é de engenheiro profissional. Você só pode prestar essa prova se você passou na primeira prova. Existem algumas exceções que são listadas no site da NCEES, que vão de acordo com educação. Tem gente que fez PhD, tem gente que fez mestrado, e aí você verifica lá. Mas voltando para um caso normal, né, do engenheiro. Você tem que trabalhar durante 4 anos na área, debaixo da supervisão de um engenheiro certificado, de um engenheiro profissional. E aí, depois desses 4 anos, você pode, então, prestar a prova. Essa é a regra geral para todos os estados. Alguns estados, como, por exemplo, Oklahoma, onde eu estou, eles permitem que você faça a prova antes dos 4 anos, como se fosse na OAB no Brasil. Porém, enquanto você não tem o tempo de experiência, apesar de ter passado na prova, eles vão reter a sua carteira de engenheiro profissional. E só depois dos 4 anos que você pode entregar o formulário solicitando, no caso, o selo e a carteirinha, né, que eles dão para você eles emitem um selo com uma numeração, como se fosse um distintivo, e dão para você também a carteirinha. Então, 4 anos de experiência. E qual é a vantagem? Esse engenheiro profissional, ele tem acesso a mais oportunidades, aos salários melhores, é isso? Com certeza. Dependendo da sua área de atuação, vai existir uma competição maior ou menor. Vou colocar um exemplo para você. Um engenheiro mecânico com mestrado em termodinâmica e PhD em astronomia nuclear na área. Eles não vão exigir nada de você, porque realmente é um profissional muito específico. Agora, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro químico são profissionais que você tem bastante por aí em todos os lugares. Então, aí a exigência aumenta. Tem vagas que exigem que você tenha apenas o FE, tem vagas que exigem que você seja profissional. Então, como engenheiro profissional, você vai ter acesso a salários maiores, você pode assinar projetos, que é algo muito importante, você tem competência técnica, é como se fosse a ART. Porém, aqui não existe a ART, né? Aqui existe, no caso, o selo do engenheiro sobre o projeto. Então, pode ser uma folha de papel qualquer. Se está com o selo do engenheiro, tem competência técnica ali e ele é responsável por aquilo. Então, com isso vem o dinheiro, né? Vem a responsabilidade de um salário maior. E teve uma pergunta do Anselmo sobre as diversas áreas, porque assim, aqui no Brasil a nossa formação permite a gente fazer saneamento, aeroporto, barragem, estrada, prédio. Aí é a mesma coisa ou tem uma parte específica, ou tu faz provas específicas para outras áreas? Como é que funciona? Quando você vai para a área de PE, de engenheiro profissional, né, fazer a prova de PE, dentro de civil existem também outros detalhamentos. Então, dentro de civil existe o detalhamento de estruturas, transportes, que é estradas, que é o que eu faço. Existe outro detalhamento que é de tratamento de água ou hidrologia, dentro de civil isso. Tem uma especialidade de ambiental e construção. Em química, você vai ter também outras ramificações, talvez reatores, enfim. Na área de mecânica também vai ter área de refrigeração e aquecimento. As possibilidades são inúmeras. Com relação a, por exemplo, se você fez uma engenharia muito específica no Brasil, você vem para cá, você vai, no caso, fazer a prova de FE, de disciplinas gerais, que é uma prova que não é civil, não é química, não é mecânica, não é ambiental, não é nada. Ela simplesmente aborda um pouco de tudo. E aí você tem que estar com tudo na ponta da língua. Quando você for para a parte de engenharia profissional, para a prova de PE, depois dos 4 anos de experiência, você provavelmente vai ter feito o seu estágio debaixo de um engenheiro profissional de uma especialidade específica. Faz de conta que você fez engenharia da pesca, que é uma coisa que é muito específica no Brasil. E você trabalhou numa empresa que faz certificações da área ambiental. Então, quando você for fazer a sua prova de engenheiro profissional, você vai tentar para ambiental dentro da sua ramificação. Então, é um pouco complexa a forma, ela vai de acordo com a experiência que você tem. Isso que é interessante. Eu conheço engenheiros de petróleo que têm experiência em civil, então fazem a prova de engenharia profissional civil. Entendi. E, assim, como é que é o mercado? Porque, assim, eu acredito, eu já viajei uma vez para os Estados Unidos, imagina o seguinte, para eles, todos nós, seja brasileiro, mexicano, somos latinos, não é isso? É como se fosse todo mundo
junto. Então eu te pergunto o seguinte, É, existe algum preconceito ou eles gostam de trabalhar com brasileiros, latinos na construção civil ou tu sente algum tipo de preconceito em relação a isso? eu acredito que tudo isso vai da forma como você se comporta. Eu tenho vários colegas de trabalho que são de diversas partes do mundo. Inclusive, alguns departamentos são compostos de pessoas é difícil de contar os americanos dentro do departamento. Então, assim, não há preconceito algum, pelo menos que eu noto. E se há, ele é muito velado e até hoje não me afetou, porque eu estou empregado, graças a Deus, está dando tudo muito certo. Então, pessoal, não se preocupem, não deixe que isso te segure para trás. E se houver preconceito, é muito provável que seja uma péssima empresa para se trabalhar. Não faça isso. E outra pergunta, assim, acredito que essa seja talvez a maior curiosidade. E questão de salário, quanto é que ganha um Legal. engenheiro aí nos Estados Unidos? Legal. Isso aí todo mundo me pergunta. Como eu estava falando para você um pouco antes, o pessoal pergunta salário, tamanho do sapato, o endereço, enfim. Mas com relação a salários, depende. E por que depende? Se você mora, por exemplo, no estado da Califórnia, onde existe muita gente, os empregos na área de tecnologia estão em alta, o salário automaticamente tem que ser alto. Então, um engenheiro iniciante, ele vai começar por volta de uns 50, 60, 70 mil dólares por ano. Aqui a gente faz por ano, né? Então, vai ser mais ou menos isso daí. Uns, 50, 70, talvez 80 por ano. Agora, se você for um pouco mais para o interior, como o estado de Wyoming, que você tem um custo de vida muito baixo, então você vai ter um salário talvez de 40 mil dólares anuais, até uns 50 mil dólares anuais, ou 60. Mas é claro, vai de acordo com a demanda, de acordo com a área, com a empresa. E só a nível de curiosidade, assim, por exemplo, eu estou fazendo uma conta aqui, se eu ganhar 50 mil dólares, 50 mil dólares anuais, é como se eu ganhasse aproximadamente 4 mil dólares por mês, que daria em dinheiro brasileiro aí uns 16 mil reais, né? A questão do custo de vida, né? Então, eu ganhando esse valor, em torno de 4 mil dólares mensais. Só para a gente ter uma noção, quanto é que é um aluguel, por exemplo, a gente poder ter uma noção se é muito ou se é pouco. Bom, como eu falei, o aluguel numa área metropolitana, extremamente movimentada como Nova York, o aluguel vai ser muito alto. Um apartamento pequeno de um cômodo, talvez sem banheiro, vai te custar, não sei, 1.500 dólares, 2.000 dólares. Porém, o salário que você ganha faz com que isso valha a pena. Uma coisa que eu posso falar que dê o entendimento pessoal é que o engenheiro iniciante aqui, ele tem condições de, por exemplo, alugar um apartamento que seja bom, que tenha quarto suficiente para acomodar a família dele. Ele vai ter dinheiro suficiente para talvez se sujeitar à prestação de um carro, para fazer compras fartas durante o mês. Não é uma vida muito difícil. Mas também você não tá rico, não é o sonho de todo engenheiro do Brasil que vai ganhar 5 mil reais. 4 mil dólares aqui não é a mesma coisa que 4 mil reais no Brasil. Com certeza. E mais uma pergunta também que é muito, assim, que eu acredito que seja curiosidade de muitas pessoas, é o seguinte, aí é um país, né, que tem já um nível de desenvolvimento muito grande, um país assim, com capitalismo muito forte. A questão dos direitos trabalhistas, como é que funciona isso daí? Tem tanto direito como no Brasil? Não tem? Como é que funciona? Então, os direitos aqui, eles são geralmente ligados ao contrato que você tem com o seu empregador. Então, quando você vai ser contratado numa empresa, geralmente tem algumas coisas básicas que a lei americana prevê, como, por exemplo, pagamento de um salário mínimo nacional ou estadual, como alguns estados têm. Você tem também a questão de folgas que podem ser negociadas. Então, cada empresa ela vai ter uma forma de calcular suas folgas. Geralmente, eles fazem contas a cada 2 semanas. Então, faz de conta que a cada 2 semanas você acumula 5 horas de férias e 1 hora de licença por doença. É um pouco complexo, é meio maluco, mas não existe uma lei específica. Tem lugares que não oferecem tempo de folga ou licença por doença alguma. Os profissionais que trabalham nessa área se sujeitam a isso, é por contrato, fica se quiser ou não. Então, vai de acordo com o que você acordou com a empresa. Licença maternidade, hora extra, tem empresa que não dá.
é aquilo que estão falando aqui no Brasil, que o acordado vale mais do que a legislação, né? Então, vai Exatamente. existir. Apenas se for um caso assim, maluco, esdrúxulo, que vai machucar a pessoa, aí sim, a lei aqui vai ser aplicada, o juiz ele vai avaliar cada caso. Mas aqui você não tem uma lei para cada linha que é escrita dentro de uma carteira de trabalho, como tem no Brasil. Aqui não tem carteira de Entendi. trabalho. Se você é uma pessoa de 18 anos, entrega um currículo dizendo que você foi gerente da Google, CEO do Facebook e ex-presidente do Brasil, eles vão verificar a sua informação, eles vão acreditar, porque eles vão contar com a sua boa fé. Então eles vão ligar para o Facebook e vão perguntar: poxa, o Matheus ele foi CEO de vocês? Foi, então foi. Entendi. Usando um exemplo E a, absurdo, mas... e a aposentadoria? Tu tem que recolher, tem que fazer a iniciativa privada ou tem alguma coisa pública aí, um valor mínimo, sei lá, algo desse tipo? Eu sei que alguns estados têm aposentadoria como o do Brasil, eles chamam de pensão. Só que isso está sendo... eles estão te retirando de alguns estados. Porque, se eu não me engano, eu acho que o estado de Chicago, tem que verificar, mas eu ouvi falar disso daí, que no estado de Chicago eles têm a pensão para funcionários públicos e está causando muito problema, porque você tem uma base de aposentados muito grande e poucas pessoas trabalhando. Então aqui você tem que juntar o seu dinheiro. Existem empresas especializadas nisso, que elas retiram um pouco do seu salário, de acordo com o que você quer, é claro. Um 7%, 5%, 3% do seu salário a cada olerite, e depositam nessa conta bancária que é segurada por eles. Essa conta bancária ela é atrelada a índices de mercado financeiro, de tesouro direto, vamos colocar o tesouro direto americano, que você escolhe. Então, se você tem um perfil mais agressivo, você coloca a sua aposentadoria atrelada a índices relacionados a empresas de tecnologia. Se você tem um perfil mais conservador, você coloca atrelados a outros índices relacionados ao governo. Aí o dinheiro de um vai crescer mais, o dinheiro de outro vai crescer menos. E no fim de tudo, você pode se aposentar com uma determinada idade com aquele dinheiro. Se faltar dinheiro para você, você vai ter que trabalhar, você vai ter que voltar a trabalhar. Mas eu acho impressionante isso, sou até cruel, mas você vê muitas pessoas de idade que fazem horas muito flexíveis trabalhando, por exemplo, em Walmart, em Target, ou até mesmo prestando serviços de fim de semana, que eles trabalham lá, tiram um dinheiro, não usam a própria poupança e têm uma vida tranquila. Aqui não parece que é uma questão tão essencial quanto é para nós brasileiros. Eu ainda estou tentando entender como é que se vive dessa forma, como é que você vive sabendo que você pode acabar com o dinheiro da sua aposentadoria. Mas as pessoas vivem normalmente há muito tempo. Não sei quando começou isso, mas é um fato consolidado por aqui. E tem também muita questão aí da prestação de serviços, né? Porque assim, eu percebo que a pessoa tem muito mais liberdade para prestar pequenos serviços e geralmente esses serviços têm uma remuneração muito boa. Tanto é que a gente vê nos filmes americanos, geralmente é a própria pessoa da casa que pinta a sua casa, porque contratar um pintor é muito caro. Então essas pessoas podem acabar prestando serviço também, né? Mesmo após ter saído do trabalho, digamos assim, regular, já está mais para se aposentar, não é isso? Sim, isso acontece, principalmente por conta da flexibilidade das leis trabalhistas. Aqui você pode prestar serviços para várias empresas, não tem nada de lei trabalhista que vai dizer, olha, gerou vínculo, você tem que pagar agora isso e aquilo. Então você tem essa liberdade de, vou prestar uma hora de serviço para esse aqui, vou prestar serviço remoto para outro, vou limpar a casa de outra pessoa, e isso não gera nenhum vínculo. Então você ganha aquele dinheiro, é descontado o seu imposto futuramente, quando você for fazer a declaração, mas há uma flexibilidade muito grande, as pessoas fazem muito disso aqui. Certo. E assim, tu tinha chegado durante a faculdade a estagiar ou trabalhar aqui no Brasil, em alguma obra, alguma empresa de engenharia? Sim, eu fiz, no caso, um pequeno estágio, foi algo muito pequeno e simbólico, através de uma empresa no Brasil, em que eu fazia algumas visitas, verifiquei mais ou menos o que eles faziam, mas eu não tive uma experiência muito sólida. Eu acho que essa até é uma dúvida que o pessoal tem, né? Como é que eu chego nos Estados Unidos sem experiência para trabalhar? E até respondendo essa pergunta. Não, eu já ia fazer mesmo. Eu ia pedir agora para te falar um pouco do teu trabalho aí e assim, qual foi a principal dificuldade, alguma coisa que seja, sei lá, diferente do Brasil, que tu tenha percebido. Era sobre isso que eu ia te perguntar agora, para tu falar um pouco do teu trabalho. Certo. Como engenheiro em treinamento, você não tem a expectativa de ter experiência.
Então, eles vão te ensinar tudo que será feito. Se você já tem experiência, é algo a mais. Eles já vão dar uma aumentada no seu salário, já vão ver algum benefício a mais que eles podem dar para você. É Mas como se fosse um estágio depois de formado. exatamente. Esse é o início da carreira do engenheiro aqui, né? Você pode fazer o estágio durante a faculdade, mas depois é o mais comum que você pode encontrar. Mas com relação ao meu trabalho, algumas empresas, como a que eu trabalho, oferecem a possibilidade do estagiário fazer uma rotatividade, como se fosse um pequeno estágio entre todos os departamentos. Então você passa algumas semanas dentro do departamento de... Eu trabalho com estradas, né? Então você pode passar um tempo fazendo a parte de ambiental, design de rodovias, design de pavimento, pontes, coleta de dados de tráfego, engenharia de tráfego. Então é isso que eu faço. Eu atualmente estou viajando pelo estado de Oklahoma inteiro para poder conhecer as mais diversas funções relacionadas a gerenciamento de construção, manutenção de vias, topografia, e tem sido muito bom. Mas não é toda empresa que oferece isso. Algumas empresas vão te colocar para trabalhar no escritório, para fazer projetos, desenhar, calcular. E algo que eu notei é que no Brasil eu escutava muitos professores falando assim, olha, isso aqui a gente aprende na faculdade, mas chega na vida real, os pedreiros, o mestre de obra sabe fazer. Então não se preocupa, só vai lá e verifica. Aqui eu percebo que é um pouco diferente. Você tem uma pressão para que você seja muito mais técnico e cientificamente embasado. É algo até que eu tive que mudar um pouco na minha cabeça, e eu fico feliz porque eu gosto de estudar. Então, eu tive que estudar mais parte de estruturas, parte de materiais, coisas que eu achei que eu tinha que queimar o livro, jogar fora, sabe? Joga o livro fora, não usa mais para nada isso daí. Mas não, você tem que voltar a utilizar isso tudo aí porque eles pedem que você tenha um forte embasamento. Com relação à parte cultural... Eles esperam que tu tome decisões, né? Não fica como no Brasil na mão de um mestre de obra, e o mestre de obra faz, a equipe espera que tu tome a decisão. Exato, exato. Quantas vezes na faculdade eu já escutei que, olha, quando você for fazer a viga, faz a viga de todos os lados iguais, mesma armadura para tudo quanto é lado, vai ficar mais forte, só que, não tem problema se o cara inverter a viga. Aí você escuta isso, aceita como uma verdade universal, mas chegando aqui é totalmente diferente. As pessoas realmente medem aqui eles têm outros sistemas de medida, né? Polegada, pé, jardas, milhas, e o pessoal é bem fiel com relação a isso. Eles esperam que você, como engenheiro, tome essa decisão. Até porque você que assina, a responsabilidade é sua. Então você vai ter aquela vontade a mais de ter certeza que está tudo certinho. E tu ia falar da cultura de maneira geral? Sim, a cultura da parte da engenharia, pelo menos que eu percebo aqui, né, no meu estado, é um estado muito rural, é um pouco... dentro dos escritórios, ela tem uma cultura mais fechada, onde as pessoas realmente não se tocam, não tem beijo, não tem abraço, não tem essa coisa brasileira. Sempre aperto de mão, às vezes nem aperto de mão, apenas um aceno. As pessoas elas são muito fiéis às datas e horários. Então eu já vim para cá com aquela mentalidade de que eu tenho que ser pontual, tenho que fazer a coisa na hora certa, então eu sempre chego mais cedo. Você tem que realmente brigar consigo mesmo, porque eles vão chegar no horário. Agora você como brasileiro vai querer dar aquela folga, festa é 7 horas, eu vou chegar 8 horas para não incomodar eles, né? Vão estar fazendo as coisas na casa. Então essa é uma das principais diferenças. A questão da correspondência por e-mail, ela é muito formal. E uma coisa que me incomoda muito, sinceramente, é horário de almoço. Tem muita gente que prefere se isolar dentro do cubículo para almoçar. Só que aí você chega no escritório, aquele cheirão de comida, cara. Eu não acho muito legal. Tem gente que não se importa, mas é uma coisa que é comum por aqui. Então eu tô me ajustando. Nem percebo mais, às vezes. Entendi. E assim, tu me falaste que tu tá começando a criar um YouTube, né, para falar algumas coisas sobre isso. Eu falo um pouquinho sobre esse teu projeto, se já tem algum vídeo interessante lá para o pessoal assistir, como é que eles te acham lá. Certo, eu comecei a fazer essa série de vídeos, eu só lancei um vídeo ainda, tá bem no início. Para quem tem interesse, é Matheus, com H, ENG, USA. Então, dá uma olhada lá, eu vou ver se eu posso depois te mandar para você tornar disponível para as pessoas, né, darem uma olhada lá.
Mas eu explico tudo isso aí. Vou explicar em detalhes como é que você faz para poder conseguir a sua certificação, a sua avaliação do seu diploma, você conseguir atuar como engenheiro aqui nos Estados Unidos. Eu queria remediar o que aconteceu comigo, porque eu não encontrei nenhum material disponível sobre o assunto e eu sei que é de interesse de muita gente. Algo muito legal. Com certeza. E assim, eu tenho um professor que deu aula na faculdade junto comigo, ele está morando no Canadá. E ele me disse que tem uma demanda muito grande de profissionais lá e segundo ele, o pessoal até gosta de trabalhar com o brasileiro, porque o brasileiro, segundo ele me falou, pelo menos no Canadá, é tido como muito trabalhador, né? Que é aquele cara que não tem tempo ruim, não tem questão de horário, ele realmente bota a coisa para acontecer. E a única dificuldade que ele falou era exatamente em relação ao idioma, né? Que muita gente ainda não tem a fluência suficiente para poder concorrer a uma dessas oportunidades lá no Canadá. Sim, existe uma demanda muito grande de engenheiros por aqui, principalmente nas áreas de interior, mais isoladas, porque elas estão em constante expansão. Então é muito prédio para ser construído, muita rodovia para ser construída, ponte, também a parte de química, mecânica, a área de petróleo aqui nem se fala, ela é o motor de vários estados aqui. Então tem a disponibilidade, tem as vagas, só que realmente o brasileiro ele tem uma forma diferente de trabalhar, a gente tem uma alegria, uma simpatia, que é muito bom. Eu faço muitos amigos, não tenho problema nenhum, mas o que eu vejo é que falta o inglês no pessoal. Falta só essa parte aí. Se a gente conseguir o inglês e uma oportunidade lá fora, o brasileiro voa. Eu tenho um amigo meu também que trabalhou aí, eu até falei com ele antes de começar a nossa conversa aqui, para poder também pedir uma orientação para ele. E ele trabalhou aí durante 6 meses. E ele me disse também que aí nos Estados Unidos uma grande vantagem que ele percebeu, que as pessoas gostavam de trabalhar com ele, é porque tem muito latino, né, mexicano, enfim, que não fala bem o inglês, então ele acabava sendo um tradutor ali entre os latinos e os americanos, né? Sim, tem muito disso daí. Meu Deus do céu. Eu estou no estado de Oklahoma e ele fica acima do Texas. Então, o Texas faz fronteira com o México. Então, você tem muitas pessoas que trabalham nas fábricas, trabalham até mesmo na obra. E eles falam espanhol, eles conversam entre si em espanhol. Então, se você tem esse diferencial, pode tatear o espanhol, é alguma coisa a mais. Você vai trabalhar já diretamente na obra, fazendo aquilo que é o grosso da construção mesmo. Muito bom. E assim, eu também conversei contigo, né? Eu trabalho hoje principalmente em 2 áreas, que é orçamento de obras e avaliação de imóveis. São 2 áreas que envolvem custos, né? E aí eu queria que tu falasse para o pessoal um pouquinho sobre essa parte, né, do engenheiro orçamentista aí. Pelo que tu me falou, é como se esse engenheiro fosse uma espécie de um gestor de contrato, porque ele vai trabalhar com a parte de custos e planejamento, né? Me fala um pouquinho sobre o trabalho de um orçamentista, de um planejador aí nos Estados Unidos. Claro, a minha perspectiva é de uma pessoa que trabalha muito próximo à área governamental. Então, eu trabalho com, não chama de licitação, aqui chama de BID, BID, né? Como se fosse uma licitação mesmo, que as empresas colocam os menores preços, enfim. Mas a demanda aqui para o engenheiro orçamentista é que ele saiba como lidar com a parte de obra, ou seja, ele vai entender as etapas do projeto e vai lidar com também os itens a serem faturados. Então, eu já vi vários projetos de construção de vias em que você tem os itens a serem utilizados na obra, em que alguém teve que ir lá planejar, ver tudo certinho o que ia ser utilizado e verificar o custo total, negociar com outras pessoas. Então, ele é como se fosse um gerente de projetos. O orçamento aqui, pelo que eu tenho visto, geralmente é feito de acordo com etapas. Então, você tem uma etapa primária, onde toda a parte de terra vai ser movimentada, sondagem, topografia. Depois você tem a outra etapa, que é uma etapa de infraestrutura, e por aí vai. Então, você tem que juntar dentro de si a parte de conhecimento de custos, organização de projetos, por aí vai, e a parte financeira, de negociação com os seus fornecedores, enfim. E assim, uma outra pergunta que tu falou sobre a questão das obras públicas aí, né? Tu vê essa questão, por exemplo, do cumprimento fiel de cronograma, ou seja, começa uma obra,
ela tem realmente uma data para acabar, ou é igual no Brasil aqui, que a obra que é para durar 2 anos, dura 5, custa depois, tem muitos aditivos. Como é que funciona isso daí? Então, olha, eu já vi muita gente tomar fumo porque esqueceu de colocar um item na construção. E aí isso gera um precedente tremendo, porque tem contrato. Então todo mundo trabalha com contrato aqui. O governo quer que o contrato seja cumprido, e ele dá bônus, dá incentivo para a empresa que termina antes, e o fornecedor quer terminar antes porque ele está atuando aqui em Oklahoma, porém ele tem base no Kansas, tem base no Texas. Então as empresas elas têm a responsabilidade de priorizar tudo que está sendo feito naquele projeto, fazer da forma correta, utilizando menos dinheiro, da melhor forma, porque eles querem receber prêmios e partir para outra. Aqui ninguém tem vontade de demorar um pouquinho mais para renovar contrato e aí ganhar multa, enfim. As empresas realmente têm uma vontade de fazer as coisas corretas, principalmente com o governo, porque você ganha vários incentivos, bônus, você ganha referência também, você vai ter preferência, por aí vai. Muito bom. Então, assim, a gente observa como é importante, aí nesse caso mais ainda, a questão de realmente do profissional, que seria esse gestor de contrato, né, gestor de projeto, de que ele Isso. realmente tem um controle muito bom dos custos e do prazo, porque aí isso é seguido. E se a pessoa esquece de incluir um item, ela pode ter um prejuízo grande que pode gerar um grande desfalque para a empresa, enfim, colocar a empresa em dificuldade. Sim, existem várias pessoas envolvidas em cada projeto que são os gerentes de projeto. Não necessariamente engenheiros, mas debaixo da responsabilidade de engenheiro. E essa pessoa tem uma tarefa muito importante de verificar o tempo da obra, custo, fornecedores, contratos e, mais importante de tudo, o cumprimento de tudo que está sendo feito. Então aqui o engenheiro orçamentista tem espaço, tem uma demanda muito grande e estamos precisando. E vem cá, e no teu estado aí tem neve, alguma coisa assim, não? Que eu acho que eu vi uma imagem no teu Facebook, no teu Instagram. Então, cara, eu acho que neva mais em Campos do Jordão do que aqui. Ah, é? Aqui dá uma semana, 2 semanas, assim, que 3 dias nevou e aí para. Não é um estado Ah, que tem... tem, assim, muito pouco. Se você for colocar, juntar todos os dias de neve, dá uns 4, 3 dias. Mas aqui tem muito tornado. Oklahoma ixi. é o estado do tornado dos Estados Unidos. Tanto é que o Centro Nacional de Observações Meteorológicas fica em Oklahoma, que o pessoal vem do mundo inteiro estudar meteorologia. Então é complicado, cara. No mês de maio completo tem tornado. E tu percebe que isso causa algum prejuízo? As obras são preparadas para isso já? Como é que funciona? Tá tudo em contrato. Tem obra que demora um pouco a mais, e quando eu tô falando um pouco a mais, é um pouquinho, vamos lá, vou colocar uns 6 meses. É um prazo assim, absurdo, demorando 6 meses, é que o pessoal está enlouquecendo. Eu acredito que no Brasil tem uma certa maleabilidade, né? Mas por conta de mau tempo, por conta de chuva, por conta de talvez calor excessivo, que acontece aqui também. E isso está tudo no contrato. As empresas já sabem que quando isso acontecer, vai ser compensado de tal forma, vai colocar um dia para cá, valor para lá. Aqui não realmente o pessoal está preparado. Pode acontecer de ter um contratempo, né? Mas geralmente as pessoas estabelecem esse contrato. A pergunta do Leandro aí, se tu trabalha com obra pública ou privada? Eu trabalho com obras públicas. Eu trabalho para o Departamento de Transportes aqui do estado. E antes que o pessoal, que tem muita gente mandando mensagem para mim, perguntando, né, com relação a trabalho, as empresas, para que você possa aplicar, principalmente para governo e algumas empresas que fazem obras públicas, você já tem que ter o visto de trabalho, tem que estar com a sua situação totalmente regularizada, né? Eles não dão suporte para visto. Eu não entendo muito de visto, porque não trabalho com essa área, mas o que eu posso dizer é isso. As empresas geralmente não pegam pessoas que, olha, eu quero ir para os Estados Unidos. É complicado. Acontece. Eu não posso descartar a possibilidade. Acontece. Porém, governo, eles não chamam o pessoal de fora, assim, sem um motivo mais forte. Eu perguntei por esse amigo meu que eu te falei que trabalhou aí, ele me disse o seguinte, que para poder ir para aí, para trabalhar, tu já tem que ter uma empresa que esteja, digamos assim,
te dando o suporte, ou seja, tu já tem que ter algum vínculo com a empresa. Que ele até disse que na hora do preenchimento do visto seria um tal de sponsor, né? Ou seja, o financiador, né? Agora, uma possibilidade bastante grande que ele me falou é tu ir para estudar, fazer uma pós, alguma coisa, e aí você já estando aí, tendo acesso às empresas, então fica mais facilitado para você conseguir o visto de trabalho, porque você já vai ter essa ligação com a empresa na hora de solicitar o visto de trabalho. Foi mais ou menos isso que ele me falou. Exatamente. Quando você vem para cá estudar, que é algo geralmente um pouco caro para fazer, né? A não ser que você tenha bolsa, você tem a opção de estender a sua estadia aqui. É chamado de OPT. Eu não sei direito o que significa, mas eu escuto bastante isso, OPT. Então você pode estender a sua estadia aqui depois de ter estudado para atuar na área. E aí você vai ter acesso às empresas locais, vai poder atuar aqui na área. E essa possibilidade de conseguir o apoio, conseguir o sponsor, ela aumenta muito mais. Porém, tem empresas que elas optam por não fazer, não contratar esses estudantes. Eu tenho um contato com alguns estudantes brasileiros que estudam aqui e eles falam que as empresas perguntam já de cara: você precisa de apoio de visto? Aí eles falam: eu preciso, porque eu depois tenho que retornar para o meu país. Então eles falam: olha, a gente não aceita. Mas eu ouvi uma pergunta aqui, se eu sair do Brasil com proposta de emprego. Não, eu procurei aqui, fiz várias entrevistas e deu certo de conseguir nesse local. Não necessariamente, no meu caso, não precisei porque foi através de casamento. Agora, pessoas que têm intenção de vir para cá, ela precisa desde o início ter a proposta do empregador, precisa ser tudo pago, de acordo com a lei, pelo empregador. Então, você não pode falar assim: olha, empresa, eu sou engenheiro, quero ir para aí, eu pago tudo. Não. A lei americana, ela manda que você tenha tudo pago pela empresa. Existem muitos canais no YouTube, sites da internet que podem auxiliar você nessa parte. As pessoas estão acompanhando, né? Nessa parte para poder saber um pouco mais sobre o visto. Eu não entendo muito bem, mas existe visto para investidor, visto de profissional especializado, enfim, eu não conheço muito bem. Teve um amigo meu que falou sobre isso, ele me procurou, e ele também, assim, coincidentemente, essa semana, ele falou comigo, ele está trabalhando exatamente com essa questão de visto. Então, provavelmente, da semana que vem ou na outra, eu também devo fazer uma live com ele para falar somente sobre a parte de vistos, beleza? Que legal. Bem, vamos para os nossos recados finais aí, já estamos chegando próximo aí do nosso tempo de 1 hora de live. Então, deixa aí teus últimos recados aí, Matheus, pede para o pessoal te seguir aí, fala os teus perfis, como é que o pessoal te acha, para poder, e os recados finais para poder te encerrando aqui. Claro, pessoal, se tem interesse de saber um pouco mais sobre engenharia civil no exterior, eu compartilho um pouco do meu dia lá, um pouco do que eu faço, um pouco do que eu sei. Então você pode encontrar meu canal no YouTube, lá na bio do meu Instagram. E é isso aí, vamos trocar experiência, que eu gostaria de ajudar a quem está na mesma situação que eu, de querer vir para cá, trabalhar e não ter o caminho. Beleza. Pois, Matheus, foi um prazer te conhecer, a gente se conheceu hoje pelas redes sociais. Espero que um dia eu possa ir aí te visitar. Claro, muito obrigado. No que precisar da gente aqui, nós estamos aqui à disposição, tentando também, assim como você, ajudar esses nossos colegas, futuros colegas, a que ter uma carreira de sucesso aí, como você está trilhando aí no exterior. Beleza? Com certeza, muito obrigado e sucesso aí para vocês. Só mais um pedido pro pessoal aí, a gente sempre quando faz a live, pede pro pessoal fazer um print dessa live, tá certo? E marca os nossos perfis, ó. Faz o print agora e marca aí, eng.jmuriloreis, né? Vocês estão me seguindo. E o teu como é que é o nome? Estrada? Estrada Gringa. Estrada underline Gringa. Estrada underline Gringa. Então, pessoal, vai lá. Faz o print, posta, marcando nós dois, que eu vou compartilhar e, como sempre, eu vou sortear um livro meu, tá certo? Que é o livro sobre carreira de profissional de engenharia. Beleza, galera? Então, boa noite a todos. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram sobre esse assunto. E se surgir alguma dúvida em relação a essa questão dos Estados Unidos, eu vou remeter aí ao Matheus, beleza? Só repete YouTube, aí, Matheus. Isso, do fala para você YouTube repetir. Matheus com H, ENG, de engenharia, USA. Então, Matheus com TH, ENG, USA.
Ó, só uma dica para ti aí. O último brasileiro que ficava fazendo vídeo aí dos Estados Unidos, mostrando como era, virou deputado federal, hein? Se tu virar deputado federal aí lá em Brasília, eu quero ser teu assessor. Não, olha, longe de mim, cara. Eu prefiro outra coisa, cara. Valeu, Matheus. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado, até mais. Valeu.